Bom dia! E a paz do Senhor para os crentes. Deus é bom demais, né? Hoje nós temos uma lição muito interessante que fala sobre a parábola do espinheiro e do cedro. Nós observamos as figuras da Bíblia, né? E às vezes a gente não consegue entender muito bem, né? Acho que um dos livros mais difícil é Levítico, né? Levítico é um livro que a gente tem muita dúvida, né? Mas as figuras estão aí. Página 59, lição número 9, a parábola do espinheiro e do cedro. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: 2 pontos. Dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa. Porque provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Vamos orar, né? Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque é um privilégio ainda podermos estudar a Tua Palavra. Sabemos, Deus, que chegarão dias que serão impossíveis fazer isso. Então vamos aproveitar, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo que é chamativo aí para gravar, é um versículo muito interessante, né? O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Você conhece alguém preguiçoso? Deixa quieto, né? Como tem gente preguiçosa nesse mundo, gente. É isso aí, a introdução diz que a nova vida que Cristo nos oferece não se traduz em uma em uma trajetória fácil, em um caminho largo. Eu lembrei de Jesus, aí falei manjedoura, né? Eu aprendi inicialmente na minha carreira que evangelho é sofrimento. Tem gente que acha que vai entrar para o evangelho e vai ter vida boa. Eu sempre aprendi que se fosse ter vida boa, o fundador não teria sido perseguido e morto. E Jesus foi perseguido desde o ventre da sua mãe. Então nunca me iludi com isso. Que eu vou para o evangelho, vai ser light, não vou ter mais problemas. Pelo contrário, em muitas situações nós temos muito mais problemas do que antes. E eu vejo assim, e como diz aqui o autor, né, não traduz numa trajetória fácil. É difícil, não é mole não, né? Mas Deus é bom. Pelo contrário, o caminho é estreito, está lá em Mateus 7,13. E somente os que se esforçam com perseverança conseguem adentrar a vida eterna. Por isso, no caminho da vida percebemos
e sentimos os espinhos. Mas que espinhos são estes? Porque fazem parte de nossa peregrinação. E o que significa? Nós vamos estudar aí alguns espinhos, 4, ensinamentos sobre esse tema. E é bom que, se você estiver vivendo num desses espinhos, vai ser bom para você, se recuperar, se fortalecer e vencer, porque a tendência é vencermos. Acredite nisso, Bem, começa naturalmente com a coroa de espinhos da injustiça, Eu falei sobre a via dolorosa, preguei no domingo, E espero em Deus que você não tenha entrado numa via dolorosa, E é muito triste. E achei interessante, o que eu interpretei sobre a coroa de espinho para atacar as nossas mentes. Foi um exemplo ali que eu vi em Jesus recebendo aquela coroa e mostrando para a humanidade que nós seríamos atacados também pela mente, pela cabeça. Porque, como diz aqui, uma injustiça que ele sofreu. E aí, lamentavelmente, passou por isso, mas nos ensinou. E fala aí, nesse versículo: por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. João 19, de 1 a 5. Então nós vemos aqui que essa injustiça, porque estava ali um homem inocente, não merecia o que estava passando, mas passou por nós, pagou os nossos preços. Então, essa é a trajetória. Primeiro ensinamento que aqui partilharemos, trata a respeito dos espinhos da humilhação e da injustiça. Senhor Jesus, expressão maior do amor e da misericórdia divina, após salvar, libertar, curar e ensinar tantas vidas, foi injustamente condenado e, como sinal de todo o desprezo recebido, coroado de maneira vexatória com os dolorosos espinhos sobre a sua cabeça. Aprendemos que nem sempre os nossos atos de amor serão retribuídos com gratidão. Entretanto, nem por isso devemos deixar de agir deste modo. Pelo contrário, devemos amar os amigos e também os inimigos, sem esperar nada em troca. Pois o Evangelho não é egoísta, mas altruísta. Não visa nenhuma outra recompensa,
senão a satisfação de fazer o bem e agradar a Deus, glorificando com as nossas ações. Bem, nós aprendemos que, né, nem sempre, como diz aqui, você vai ajudar alguém, socorrer alguém e vai ser retribuído. Mas há um sofrimento muito grande, e na grande maioria das pessoas, que esperam essa retribuição. A gente faz, naturalmente, sem intenção. Mas depois que fazemos, nós começamos a cobrar. Pô, mas ajudei tanto fulano, beltrano, e no entanto virou as costas para mim. Isso, né, infelizmente, faz parte do ser humano. Né? Cada um tem o seu caráter, cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu ponto de vista. Nós não somos iguais. Né? Tem pessoas que são muito sérias nesse sentido, que não vão contrariar outra pessoa de maneira alguma que recebeu uma ajuda, que recebeu um apoio, uma bênção. Tem gente que tem essa consciência, mas a grande maioria não. E é por isso que nós vemos aqui nessa lição, né, todo o bem que Jesus fez, percorrendo aquelas cidades ali, curando, abençoando pessoas, restaurando relacionamentos, enfim, uma série de bondade, e recebeu como troco a crucificação. Então, ele é um grande exemplo para nós evitarmos de sofrer. Outra coisa muito difícil aqui mencionada é você amar o seu inimigo. Amar aqueles que te apoiam, que te ajudam, que te amam, é mole. Amar um filho, uma filha, é fácil. Porque mesmo a gente tendo transtorno com os filhos, tendo problema, a gente vai conseguir perdoar, a gente vai conseguir relevar. Pode demorar um pouquinho. Agora, quando a pessoa é de fora, é mais difícil. Porque a gente não tem aquele, né, aquele sangue na corrente sanguínea que nos liga. Diferente. E aí nós vemos então, né, que amar o inimigo é muito complicado. Aquele que te traiu, aquele que lamentavelmente, né, te decepcionou, como lidar com isso? Mas a gente está aqui para aprender. A palavra de Deus, ela se torna repetitiva para que a gente, de fato, aprenda a amar o nosso próximo, independente se é o nosso amigo ou se não é. Né? Pode não ser um inimigo, pode ser um adversário, né? Que é diferente. O segundo ponto: os espinhos que não permitem que produzamos bons frutos. Essa parábola, ela é sensacional, muito pregada, muito conhecida, pouco entendida, né? Porque fala: eis que o semeador saiu a semear. Olha a ordem, né? Semear. Olha o esforço que nós estamos fazendo para semear a palavra em Vasconcelos. Ter que sair, ter que se dispor, né? Andar, às vezes entrar num bar, em algum ambiente não muito legal, para a gente buscar aquele que está precisando de vida eterna, né? E aí o semeador saiu a semear. E ao
semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu me dei bem, talvez pelo meu temperamento, pelo meu jeito de ser, pela minha paciência. Eu prefiro ouvir do que falar. Eu acho muito melhor ouvir. E o meu jeitão sempre foi esse, muito tranquilo, pouco lento, até em algumas decisões. Mas eu conheço muitas pessoas precipitadas, que tomam decisões e depois se arrependem. Eu pouco me arrependo, porque eu demoro a tomar as decisões, penso, oro e vou caminhando, né? Eu tive o cuidado na minha conversão, né, de me colocar assim, de naturalmente perceber a palavra de Deus. Eu falava para Deus assim: Deus, olha só, eu não vou questionar. Você viu, eu nunca questionei meus pastores, nunca. Via eles errados, mas eu não questionei. Ele, para mim, era a autoridade máxima dentro daquele espaço. Então, mesmo ele errado, o problema é dele. Quem sou eu, um servo, para falar alguma coisa para ele? Ele está errado, né? Eu lembro que nós tínhamos, isso me causou assim, né, um bom relacionamento, um bom discipulado. Eu fui um bom discípulo, não para minha glória naturalmente. Eu lembro que nós tínhamos um ponto de pregação no quilômetro 32. Hoje virou igreja, né? Já é uma igreja. E aí, acho que era terça-feira a reunião, não lembro direito, eu estava lá, dando aquele apoio moral. Era a evangelização, dentro do quilômetro 32. E aí meu pastor me chamou num canto, culto lá, e fiquei até meio assustado, né? Ele me chamou, chega aqui, rapaz, você cometeu uma furada aí. Eu falei, ih, rapaz, sério? O pastor Alexandre, ele dizia sério, né? É sério? Aí ele foi, né? Falou o que aconteceu. Aí eu falei assim, mas foi eu não. Não. Aí chamou lá o diácono, né? Oh, mas não foi o Ailton, não. Você vê, né? Podia ir embora da igreja chateado.
ele nunca chamou a minha atenção. Foi a primeira vez e chamou errado. Deu azar, né? Eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz porque não tinha nada com a história, né? Quase paguei o pato, porque se ele não vem falar comigo, ele ia guardar aquilo no coração contra mim, e é isso que a gente precisa fazer. Tem alguma coisa contra? Vai e conversa. Abre o coração, que às vezes é um engano, que a gente não sabe. Eu fiquei feliz, saí daquele culto muito alegre, fui lá, vibrei, orei, louvei a Deus. Por quê? Porque não aconteceu comigo. Foi outra pessoa e eu, né, infelizmente fui chamado a atenção, mas aí ele me pediu desculpa, ele falou, pô, rapaz, eu nunca chamei tua atenção, falei até para minha esposa, falei, rapaz, o Ailton é um cara legal, exemplar, nunca chamei a atenção dele, vou ter que chamar agora. A gente já estava lá, né, quase nascendo a igreja, no quilômetro 32. Eu louvo a Deus por isso. Então, eu não, né, dentro desse contexto aqui, que a palavra, né, acaba não fazendo efeito. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e sufocam a semente da palavra de Deus? Diz o texto aqui, né, que esses espinhos, né, lançados, o animal foi lá e pisou nos espinhos todos, né? Primeiro texto que nós lemos, né? E aí a pessoa perde o foco. Olha só, eu nunca perdi o foco da minha missão no Evangelho. Nunca. São 37 anos no mesmo foco. Salvar pessoas como eu fui salvo. Abençoar vidas como eu fui e sou abençoado. O foco é esse. Eu não vim para uma igreja para ganhar dinheiro, e graças a Deus a minha vida toda sempre ganhei muito bem. Fui um cara privilegiado também no meu emprego. E foi um emprego só na minha vida. Tudo bem, fui camelô, lá em Madureira, né? Isso antes, né, na minha adolescência. Achava até legal, né, ser camelô. Poxa, no carnaval então, passava as 3 noites lá em frente ao Império Serrano, vendendo coisas. Passava a noite, camelô. Era empregado, né? Eu era empregado. Olha só, gente, camelô empregado. Viu? Tinha um cara que era o dono. Fui pipoqueiro, né? Lá na Praça do Patriarca, em Madureira, durante um bom tempo. Fazia uma pipoca gostosa, né? Hoje, para fazer pipoca, Deus me livre. Tem pipoca de tudo, de jaca, de... Deus me livre. Então, né? Graças a Deus. Então, não entrei no Evangelho para me dar bem. Né? Não. Precisava disso, não fui chamado para isso. Eu entrei no Evangelho para pregar o Evangelho. Eu entrei no Evangelho para ensinar a palavra de Deus. E aí, nunca perdi esse foco. Eu não entrei para ser estrela, para ser... Não. Eu entrei para uma missão. E aqui nós vemos que essas pessoas, com as preocupações do mundo, às vezes a gente deixa o mundo entrar na nossa vida e a gente perde o foco. E olha, perde o foco para tudo. Não só para a vida espiritual, mas às vezes o mundo entra na nossa vida, a gente perde o foco até do casamento. Casei para quê? Eu ontem escutei uma brincadeira, essas brincadeiras do WhatsApp, né? E aí o cara pergunta à mulher, o que você ainda não conseguiu do seu marido e você tanto queria?
Ela responde: separar. Olha a brincadeira. Está vendo? É uma brincadeira. Mas que tem uma força muito grande. Força da palavra dita. E isso é perigoso. Aí então, lamentavelmente, essa semente, ela fica infrutífera por causa das coisas do mundo. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou repetir. No princípio da minha conversão, eu sempre orava a Deus. Na minha ignorância, não sabia nada do Evangelho. Mas uma pergunta eu fazia a Ele: o que o Senhor quer de mim? De joelhos dobrados, pedindo a Deus uma direção. Senhor, o que tu queres de mim? O Senhor me tirou lá daquele mundão, tirou dos vícios, tirou das vidas irregulares, me traz para cá, e agora? O que eu vou fazer? Ele foi me orientando. Eu fui falar com o presidente da Light sobre o Evangelho mesmo, né? Para pregar o Evangelho dentro da empresa. E consegui, graças a Deus. E cheguei no presidente da Light. Antes de chegar ao presidente da Light, naturalmente tinha lá um recepcionista, era homem, né? E ele olhou para mim e falou assim: rapaz, Deus tem uma missão na sua vida. Eu falei: é sério? É. Falei: pô, legal, então acho que começou, né? Eu vim falar aí com o presidente. Olha, rapaz, ele vai me receber. Olha que privilégio, gente. O presidente da Light me receber. Entrei lá, expliquei a situação. Quer dizer, já tinha uma profecia para a minha vida lá, com, né, o secretário. Abracei a profecia. Opa! Então Deus está começando a responder. É a minha oração, o que tu queres de mim? E entrei lá, conversei com o presidente. A gente tinha uma sala pequenininha lá, né, de reunião. Não dava 15 pessoas. E o inimigo é tão sagaz, né? E quando chegava no dia do nosso culto, do nosso encontro, alguém esquecia a chave da bendita porta. Era um administrador, né? Cara de 2 metros de altura, dá até medo, né? E aí tinha que correr atrás dele, achá-lo, para poder abrir a porta para a gente fazer um culto a Deus. Por isso eu fui lá, sendo o presidente do grupo e o vice-presidente, fomos lá para conversar com o presidente, né? E ele falou assim para mim: rapaz, é muito bonita a obra que você realiza. Eu vou fazer o seguinte: estou sabendo da sala, dos problemas, então nós vamos ceder para o grupo o auditório. Que beleza, né? Um auditório para mais de 150 pessoas. Um auditório todo equipado, sonorizado. E eu olhei para Deus e falei: o Senhor é maravilhoso mesmo. Levamos lá Caio Fábio, Fanini, da Maranata, só homens de peso, né? Muito bom. Pregando até para o meu superintendente, que eu convidava ele, um dia ele foi. E quem estava pregando? Caio Fábio. Aí ele foi.
Ele ficou tão emocionado, né, com a mensagem de Caio. Saiu dali. Incrível. No dia seguinte foi falar comigo, falou: rapaz, aquele pastor tem uma palavra muito bacana. Então nós, né, precisamos nos manter no foco. Eu estava dentro de uma empresa que nós ali na Marechal Floriano, na minha época, nós tínhamos ali 4.000 funcionários. Parece não, né? Mas aquilo é um mundo. Vai lá até a Alexandre Mackenzie lá atrás. Muita. Na época tinha 2 bancos. Onde tem 2 bancos? Vasconcelos até hoje não tem um banco. Só banco de igreja, nem de praça. Dentro daquela empresa tem uma empresa grande, onde Deus começou a fazer a obra. Por quê? Porque alguém não perdeu o foco. Eu não estava pregando só na igreja, eu estava pregando em vários lugares, principalmente onde eu passo o dia, onde a gente mora. Eu costumo dizer que a gente mora no emprego, vai em casa só para dormir, verdade? A gente só vai para dormir, e às vezes dorme pouco. Agora o emprego suga a gente mesmo, pelo menos 8 horas por dia. Então olha só, quando a gente perde o foco, a gente vai estar aqui dentro só por estar. Essa é a grande realidade. Porque não temos mais visão. Afinal de contas, você foi chamado para quê? Sabe disso? Nem sabe, né? É. Mas foi chamado para alguma coisa. Porque Deus não chama assim ao léu. Não. Deus chama até aqueles que não são vocacionados. E vocaciona. Aqueles que não têm talento. E distribui os seus talentos. Então nós temos que aproveitar, né, essa deixa aqui. Por isso que eu digo, é muito, né, é uma parábola muito pregada, muito falada, mas pouco entendida. Por quê? A semente cai numa terra firme, aquela coisa, uma terra boa, né? Mas quantas pessoas estão dentro da igreja e não dão frutos? Estão mortas espiritualmente, gente. Desculpa, mas é a realidade. Qual o fruto que você tem dado? Você tem que se autoavaliar. Eu me autoavalio. Eu falo para Deus: Deus, me perdoe. Hoje falei para Ele. Falei: olha, me perdoe, porque eu podia ser melhor. Mas tem tanta preocupação da família, do bem-estar da minha esposa, essa coisa toda, né? Carla precisa de mim cada dia mais. E eu fico assim, né? Aí, graças a Deus, Deus levantou o pastor Adriano aí para me ajudar, mas muitas pessoas têm resistido a ele, né? Porque ele é diferente, ele não é o Ailton, ele é o Adriano. Então, né, nós entendemos, eu entendo o seguinte, né? São 31 anos. Hoje já estou mais, né? Um pouquinho mais velho. E a esposa mais dependente, né? Naturalmente, a idade também ajuda. E ela precisa muito de mim. Mais do que a igreja. Hoje ela precisa muito de mim. Eu tenho que dar atenção a ela, por isso eu não dou tanta atenção como dava, né? Há 30 anos atrás. Essa igreja aqui era tudo para mim. Tudo que eu via na rua era para a igreja. Via cor de tinta, vou pintar a igreja. Via um piso, vou botar na igreja. Uma loucura. Você imagina a família vivendo isso. Hã? Então meus filhos viram isso a vida toda. Meu pai é doido. Tudo é igreja, tudo é igreja. Abri mão de muita coisa, graças a Deus. Deixei de viajar, deixei de levar minha família para passear, deixei para cuidar da igreja. Sabe por quê? Porque era o foco. E hoje eu vejo tantas pessoas que perderam o foco, perderam a visão.
E aí? E aí que nós entramos nessa situação dessa parábola, né? Então, nada mais produzem, ainda que se digam servos de Cristo. Nós temos que produzir. Na empresa, se você não produzir, você é demitido. Né? Na igreja, não. Você não produz, continua não produzindo, e vai, Deus que abençoe, um dia vai voltar. Né? Talvez. Mas eu vejo esse espinho que não permitem que produzamos bons frutos. Eu estou aqui para ajudar. Ajudar a quem? Ajudar o reino de Deus. A palavra de Deus diz que os anjos não poderiam fazer isso. Tem que ser a gente. Ah, mas o anjo pode evangelizar? Não, não pode não. O anjo tem outra missão. Nós é que temos que fazer a obra, nós é que temos que arregaçar mangas. Sabe por quê? Porque tem um texto na Bíblia que diz que no momento certo Deus vai cobrar de você. Ele vai falar assim: mostra-me suas mãos. E vai ver que suas mãos estão vazias. Mas por que você passou tantos anos dentro de uma igreja e as mãos estão vazias? Porque eu fiquei olhando para o fulano, criticando o Beltrano, né, e vendo se estava certo isso. Gente, nós não fomos chamados para isso. Isso daí é trabalho de ouvidoria. Não é nosso. Ouvidoria que tem que fazer essas coisas. Fiscalizar o atendimento ao cliente, se está tudo certo. Nós temos que louvar a Deus. Nós temos que nos entregar a Deus. Não podemos resistir a Deus. Estamos perdendo tempo. Caramba, nós vamos passar essa geração, né, que está vindo aí, uma geração fraca, uma geração incrédula. Nós estamos caminhando para uma igreja incrédula, uma igreja que só tem show, uma igreja que não fala mais de céu e inferno, né? Uma igreja que só tem tudo preto, tudo isso. Sei. O foco, como diz aqui o autor, né? Mudaram os focos. Mudaram. Temos que manter o foco nas questões espirituais como prioritárias em nossas vidas, ao invés de nos deixarmos seduzir com aquilo que o mundo vai nos oferecendo através de suas sempre atraentes tentações. É isso. Simples, né? Somos atraídos, né, pelas tentações desse mundo. Não sendo já é difícil, imagine sendo, né? Então, arregace sua mão, né? Faça enquanto você pode fazer, por causa das vias dolorosas que você pode entrar. Não porque Deus vai espraguejar, vai fazer, não, é consequência da nossa vida. A gente teve uma vida com Deus exemplar, aí às vezes o homem nos abate, nos decepciona, e a gente deixa de ter uma vida exemplar com Deus por causa do homem. Eu, graças a Deus, nunca olhei para o homem. Se eu tivesse olhado, eu tinha parado lá no princípio. Tinha desviado, tinha largado tudo, porque o que eu já vi não é moda. E você vê, né, de líderes para te enfraquecer, para te decepcionar. E olha quantos estão caídos, né? Estão em pé, andando e tal, louvando, mas estão caídos por causa do homem. Eu não. Olhar para homens, eu me olho no espelho, muito mais fácil. Terceiro, os espinhos que Deus permite que nos firam
para não cairmos. Olha só, presta atenção nisso, hein? Os espinhos que Deus permite. Pegou o apóstolo Paulo aqui, né? Que nos firam, que permite que nos firam para não cair. Como é que funciona isso, né? Deus permite você ser ferido para você não cair. Vamos lá. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, e dói, hein? Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha que bacana. Então você percebe, né, que esse texto, Deus permite o sofrimento para esse homem não cair. A gente às vezes tem um privilégio, né, muito grande. Deus nos coloca em posições que não merecemos. E aí? A gente se envaidece. A gente se orgulha a ponto de se perder, de cair. Aqui nós vemos uma situação de risco. Vou repetir, né? Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Olha só que coisa. Eu corro esse risco. Nós estamos vendo isso hoje, principalmente na mídia. Ontem eu estava vendo um vídeo, o cara, né? Estou lá botando a mão em todo mundo. Aí gente levou travesseiro, levou não sei o quê. Ele botar a mão. E alguma coisa acontece, o homem fica vaidoso. Fica vaidoso. E acaba se perdendo, acaba caindo. Então, como diz o tema, Deus permite que nos firam para não cairmos. Está vendo que às vezes você, né, foi abalroado, abatida, apanhou, lá no princípio, sofreu, mas era para você não cair. Não era para morrer, não. Se morreu, entendeu mal. Era para não cair. Foi o que aconteceu aqui. Há uma terceira lição que podemos extrair dos espinhos. Desta vez, eles surgem em nossas vidas visando propósitos benéficos aos filhos de Deus, quando este permite a Satanás nos atacar com esses, a fim de nos manter humildes. Fato é que muitos cristãos, pode grifar aí, muitos cristãos, com o tempo, ainda que estejam firmes em suas igrejas e sejam pessoas abençoadoras, grifa aí, permite que o orgulho cresça em seu interior. E com isso, se tornem pessoas soberbas, fazendo com que Deus não os suporte. Olha só, você sabia que tem pessoas que Deus não suporta? Tem crente que Deus não suporta? Está lá no Salmo 101, 5b, que diz: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então, as pessoas altivas, soberbas, orgulhosas, Deus cuida delas. Está cuidando delas. E não suportará. Né? Por isso, muitas vezes, para salvar as suas vidas, evitando que caiam e não mais se levantem, então o orgulhoso tropeçará
e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Você percebe que tem muitas pessoas caídas porque foram orgulhosas? Porque trataram, né, outras pessoas com desdém, né? Deus lhes permite que sejam feridos por espinhos. E assim como os pais que amam seus filhos lhes dão limite, Deus também nos disciplina como a filhos, ainda que nem sempre entendamos suas ações. De fato, a gente não entende nada. Às vezes a gente sente uma dor, somos acometidos por uma doença, e pode ser um espinho desse. Pode ser algo para nos trazer de volta, para que a gente, né, perceba o que está acontecendo, da onde veio isso, por que eu estou passando por isso. E aí, a palavra está dita aí para que a gente possa entender, né? Muitos cristãos, lamentavelmente, estão fazendo parte disso. Então você vê a igreja de Cristo, é isso aqui, né? São esses espinhos que nós enfrentamos. E tem uma palavra final, uma palavra consoladora. A gente vai aproveitar essa palavra, né? Então, Ele precisa salvar as nossas vidas, evitando que a gente se perca, né? Eu poderia ser muito vaidoso pelo que Deus já permitiu na minha vida. Poderia, mas não. A glória é dele. Eu não tenho que me envaidecer, que me orgulhar, não. Fico feliz, né, de ter sido, nesses, né, 37 anos, um instrumento de Deus, que teve muitas adversidades, mas Deus sempre me confortou, né? Quarto, a verdadeira vida se destaca no meio dos espinhos. Ó, já está começando a melhorar, está vendo? Aí ele coloca aqui Salomão, né? Cantares de Salomão. A esposa: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Esposo: como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Olha que bacana, né? Que lindo, que declaração. Mas vamos lá. Iniciamos esta reflexão sobre as características dos espinhos com Jesus Cristo, e aqui voltamos a ele. Nesta menção poética, nas páginas do Antigo Testamento, através deste grande cântico de Salomão, né? Muito bom mesmo, uma bênção. Se há quem veja mais os espinhos nas rosas do que enxergar as próprias rosas. O texto mostra que o noivo, Jesus, declara em relação à sua noiva, a igreja, que entre os espinhos é que surgem os lírios. É assim que a igreja surge no meio desta sociedade corrompida. É nos meios das trevas que a verdadeira igreja reluz. É em meio à podridão da sociedade que a verdadeira igreja salga e preserva as vidas de sua corrupção. Temos que manter nossas características de lírio no meio dos espinhos e luz no meio das trevas. Olha que missão que nós temos, difícil. Porque diz aqui: se há
quem veja mais os espinhos nas rosas do que enxergar as próprias rosas. Tem pessoas que olham uma roseira e falam, que roseira linda, pena que tem esses espinhos. Olhou mais para os espinhos. Tem roseira que não tem espinho. Né? Mas dentro de uma igreja, nós olhamos mais os espinhos do que as rosas. Nós focamos mais nos erros do próximo do que nas qualidades. É isso que ele está falando. Ele está defendendo a sua igreja. E a gente às vezes não faz. Não fazemos isso. Só criticamos a igreja. Eu conheço pessoas que só criticam a igreja. Não vê uma coisa, não vê uma rosa, mesmo que murcha, mas não vê. Mas olha os espinhos, caramba. Você vê que isso é tendencioso, da natureza humana. Lamentavelmente, a gente precisa o quê? Dominar isso. É o tal do domínio próprio que eu falei aqui, né, na última pregação. É Gálatas 5, tem que ir lá ver. Tem que ter domínio. Não gostei, mas deixa quieto. Quem sou eu para falar alguma coisa? Porque o próprio Jesus defende aqui nesse cântico a sua igreja. A igreja é fundamental, gente. E a igreja é você, sou eu. Não é esse montão de cadeira, essas 4 paredes. Não. A igreja somos nós. E quando nós criticamos um irmão, nós estamos criticando a igreja. Estamos criticando o corpo de Cristo, o membro do corpo do Senhor. E a gente tem que ter esse cuidado. Temos que manter nossas características de lírio no meio dos espinhos e luz no meio das trevas. Essa é a nossa missão. Página 63. Devemos então refletir. Temos sido, de fato, luz do mundo e sal da terra? Você tem sido? Pensa nisso. Não precisa responder não, responde para você. Você tem sido luz do mundo? As pessoas onde você mora, trabalha, as pessoas olham para você e vê a luz? E vê o sal que tempera, que dá gosto? Deus me livre se eu passar a não ser visto desse jeito. As pessoas entravam lá na agência da Light, olhavam para mim e falavam assim, o senhor é cristão, não é? Estava escrito na testa. Que beleza. Triste é quando você nem parece cristão. Olha só, já ouviu isso? Eu nunca ouvi isso. É de se orgulhar. Mas um orgulho bom, não é um orgulho para queda, não. Eu preciso brilhar. Quando eu saí da igreja do Recreio e fui para a Rua da Chita, me apresentei lá ao pastor Valdeci. Cheguei lá, o meu Fusca, olha se ele falasse. Fusca 69, teto solar, roda de 3 furos, rebaixada, magnésio, todo incrementado. Foi assim que eu me converti. Incrementado. Entrei naquela igreja, fui extremamente bem recepcionado. A recepção é fundamental na igreja. É o que marca. E aí eu fui, né, bem recepcionado, abraçado, minha família, né? Aquele montão de filhos, de 2 só. Só tinha Adriano e o Júnior. As garotas estavam sendo encomendadas, tinha que nascer no Evangelho. Né? Passou um tempo, essa pessoa que me recepcionou, eu comecei então a ter afinidade com essa senhora, com o marido dela que era diácono,
a família. E comecei então a frequentar a casa deles. Eles me chamavam para me orientar, porque eu era novo convertido. Agora ali na Rua da Chita, começando a aprender. E ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. E não falou para me agradar, não. Ela falou assim: quando o senhor desceu daquele carro, no seu primeiro dia, ali na nossa igreja, eu vi o brilho do Espírito Santo na sua vida. Gente, eu novo convertido. Mas sabe por quê? Porque diariamente eu falava: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não quero ficar dando cabeçada aí. Eu quero fazer a obra. Então, isso tem que nos incomodar. Olha, se nós somos estourados, se a gente é assim mesmo, né? A gente tem que mudar. Se a gente tem palavra pesada, a gente tem que mudar. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz deste mundo que diz aqui, ó, que estão em trevas. Quando a gente sai para evangelizar, aquele pessoal encontra a luz brilhando. É isso que nós precisamos valorizar. Perder um pouco de tempo para brilhar na vida dessas pessoas que estão nas trevas. Amém? Estão nas trevas. Hoje nós somos luz, mas já fomos trevas. Até quem nasceu no Evangelho. Que nasceu, mas nascer não é diferente de ter um encontro. O que adianta nascer no Evangelho e nunca encontrou Jesus? Não adianta. Eu costumo dizer o seguinte: tem que ter, né, um encontro pessoal. Não adianta ser crente porque o papai é, porque a mamãe é. Não, tem que ter um encontro pessoal com Deus. Se não tiver, não fica. Não firma. Essa é a grande realidade. E aí nós vemos então, né, que devemos ter esse cuidado. Devemos, né, ser o brilho nesse mundo. Temos sido pessoas que fazem a diferença. Às vezes o cara trabalha num ambiente e ele é o mais quizumbeiro, é o crente. Como? Questiona tudo, briga com tudo, reclama de tudo. Gente, isso não é ser crente, isso é carne. Crente é a palavra de Deus. Aqui, está aqui a palavra de Deus. Você já leu lá no Salmo 101, versículo 5, né? Isso. O crente tem que buscar mansidão. Ele tem que ser a luz. Ele tem que ser o sal. E olha, muito sal dá hipertensão. Tem que ser no equilíbrio. Primeira coisa, quando eu saí do CTI lá, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, o doutor Gastão falou para mim assim: Ailton, olha só, tira o sal, o saleiro da mesa. Tu passou aí 2 dias no CTI, a tua pressão não baixava de jeito nenhum. Né? Mas não, gente, foi quando abriu a igreja. Eu comecei a igreja e tinha que levar coisa a sério. E aí minha vida mudou, até a pressão arterial. E aí tem que afastar o sal. De vez em quando eu pego o saleiro, lembro da fala dele. Parece que ele me persegue. Quando eu pego o saleiro, ele fala: olha, te avisei. Então, eu sou o sal, mas tem que ser no equilíbrio. Né? Então, temos que fazer a diferença, como diz aí. Fazem a diferença no meio, né, do trabalho, no meio que nós habitamos, que nós estudamos, na nossa família, no meio dos espinhos que nos rodeiam. O Senhor Jesus, o lírio dos vales, tem sido observado pela beleza e pelo poder de sua presença. 3. Conclusão. Chegamos à conclusão. Um dia, os espinhos chegarão ao seu fim.
Essa é a palavra de consolo da lição. Então nós vimos aí, né, que os espinhos podem ser injustos. Talvez você esteja passando por espinhos, ficou marcado com espinho, está marcado até hoje, está mancando, está se arrastando, mesmo por uma injustiça. E olha só, muitas pessoas estão se arrastando com você, que olharam para você e se decepcionaram com você, lamentavelmente, né? E outros que pararam de produzir frutos, como vimos, outros que receberam espinho para não morrer, para não cair, e a vida que se destaca no meio, a verdadeira vida que se destaca no meio dos espinhos, a rosa de Saron, né? Bem, conclusão, em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Isaías 55, 13. Concluímos a nossa lição com esta promessa: no futuro surgirá um novo tempo, no qual, do mesmo modo em que os espinhos surgiram após o pecado, eles terão fim após a redenção humana. E no lugar deles, crescerá o pinheiro, com suas sombras e seus cheiros, para nos trazer alívio. Somos peregrinos e estrangeiros em terra estranha, e sempre perseverantes, mesmo diante dos espinhos que nos rodeiam. Um dia eles não mais existirá. Essa é a palavra de consolo para aqueles que estão vivendo esse momento espinhoso, né? Então eu acredito que todos aqui já passaram por espinhos, mas chegará ao fim. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra, um estudo muito importante, que nos abençoa, que nos exorta. Gente, Deus, como é bom ser exortado, porque na exortação a gente desperta, a gente leva um sacode, a gente acorda. Então, obrigado, Deus, porque é um privilégio aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.